comigo lá em Atos, capítulo 27, a gente vai ler 27 e 28. Então, uma leitura bem longa, mas tem um pouquinho de paciência. Amém? Amém. Já? Vou começar lendo aqui. Atos, capítulo 27, versículo 1 diz: Quando foi decidido que devemos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramitio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos no mar, indo conosco Aristarcos, um macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. 4. E partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmone. 8. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação muito perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Dizia, não sendo o porto próprio para hibernar. A maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. 13. Sobrando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. 16. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente da tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, e no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se. Só um minutinho, irmão. Amém. Amém? Amém. Agora foi melhor. Vou ler o 21 de novo, tá? Havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir para Creta. Isso Paulo falando, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Vou ler o 24 de novo. Dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e tudo que vai acontecer conforme me foi dito.
porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros sentiram que se aproximavam em alguma terra, e lançaram a sonda e viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar as âncoras à proa. 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada disso. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. 35. Tendo dito isto, pegaram o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitas todas as comidas, aliviaram o navio e jogaram o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali no navio, cortaram os cabos das âncoras, deixaram que ficasse ao mar, soltaram também as amarras do leme e amarraram a vela da proa ao vento. Dirigiram-se à praia. Tanto, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiros a lançar-se ao mar e alcançar terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros entre os destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Amém. Amém. Vamos ler o 28 agora. Falei que era longo, irmão. Só para você entender o contexto. Uma vez em terra, verificamos que a ilha, 28:1, tá? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos tratavam com singular humildade, porque acenderam uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvou-se do mar, mas a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitado e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficasse com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus,
Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de não terem feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar o meu povo. 20. Foi por causa disso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse e nos dissesse algo de mal ao seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Amém? Amém. Feche seus olhos, a gente vai orar. Pai, estamos nessa manhã te adorando, te agradecendo, entendendo que a tua presença já é real aqui. Continue falando nos nossos corações, continue falando as nossas vidas, continue, Pai, nos ministrando poderosamente. E nós entendemos que o agir, o trabalhar, a unção vem do Senhor, Pai. E eu, como vaso de barro, me coloco diante de Ti, Pai. Pronto, Pai, a ser como se fosse um canal de bênção na minha casa, Pai. Então prepara cada coração, tira toda a sensação, tudo aquilo que não é da Tua vontade, tudo aquilo que vem atrapalhar de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então no capítulo 27 e 28, a gente conhece a história de Paulo, a gente sabe quem foi Paulo, o que ele era antes de se converter. A gente sabe que ele saiu em várias viagens missionárias, ele pregava o evangelho em determinados lugares, e aonde ele ia, o Senhor mandava ele ia. Ele ia à frente ali, ele ia preso ou muitas vezes livre e pregava uma mensagem. Então nesse contexto, no capítulo 27 e 28, é a terceira viagem missionária de Paulo. É uma terceira viagem que ele sai ali, mas ele sai como preso. Colocam ele dentro de um navio, colocam ele dentro de um barco, guardado por guardas, tinha um centurião à frente daquele navio, e seguiu sentido Roma. Então o destino de Paulo era Roma. Ele entra no navio preso, ele sabe que ele vai chegar até Roma. Só que no meio do caminho acontecem algumas coisas. No meio do caminho acontecem algumas tempestades, algumas lutas, acontece algo que ele não esperava. E é nesse ponto que eu queria compartilhar contigo. Então eu vou resumir um pouco a história aqui, e mais pra frente eu vou chegar nesse ponto. Porque o tema dessa mensagem é: quando as coisas não saem da maneira que a gente planejou, quando as nossas metas, os nossos dizeres, algo que a gente coloca no papel, não sai da maneira como deveria, não sai da forma como a gente esperava, e a gente acaba caindo numa ilha chamada morte, a gente cai num lugar chamado morte, a gente cria a situação na nossa vida e a gente entende que o controle não é mais nosso, que a gente, como humano, não consegue fazer mais nada. Então a gente vê que Paulo entrega para aquela cidade, outros prisioneiros, parte do navio Adamatino, passa por Sidon, troca de navio em Ilha de Lícia, acontece eventos contrários. Vou resumir um pouco a história, tá? Só para você entender. Passam por dificuldade por Quinito e costeiam Creta, o tempo era perigoso para a navegação, e Paulo alerta, fala: tem certeza que vocês querem ir? Assim, olha a situação contrária que está, olha a tempestade que está se formando. Paulo não era marinheiro. Talvez ele entendesse um pouco de navegação, mas existiam pessoas experientes no assunto. Existiam pessoas que entendiam realmente de navegação, de navio, de direção, de costa, de bússola. Existiam pessoas experientes. E Paulo estava preso, ele estava realmente ali à mercê daqueles homens. E o capitão confia mais no piloto, no navio, e segue. E decide seguir a viagem. E aí um vento violento aparece, por nome do arcão. Então ele cita, a Bíblia cita o nome do vento. A Bíblia cita realmente o nome daquela tempestade. Imagina pela importância que ela teve, pela relevância dela, pela intensidade que ela teve. E aí o navio perde o controle, a tripulação lança carga ao mar, equipamentos ao mar, muitos dias sem sol, e eles ficam 14 dias à deriva. Não sabem para onde está indo, o que vai acontecer, não sabem o que vai ser, porque não tem uma direção. Até os mais experientes do navio não sabiam o que ia acontecer. E aí Paulo está ali. Mas Paulo tinha uma promessa, onde tinha aparecido para Paulo: ninguém vai se perder. Paulo, se permanecer todo mundo aqui dentro, o navio pode quebrar, o navio pode afundar, mas ninguém vai perecer. E Paulo tinha essa promessa. Então, quantos de nós aqui nós temos uma promessa? Nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma promessa que nós chegaremos em determinado lugar, que nós viveremos determinada coisa, que nós passaremos, apesar de lutas, por determinadas situações, nós chegaríamos a um destino final.
Então, muito parecido com Paulo. E aí Paulo se levanta e encoraja aquele povo. Ó, um anjo afirma: Paulo, você deve comparecer à cena. Então a promessa do anjo é a seguinte: você vai entrar nesse barco, você está preso, mas você vai chegar a Roma. Então calma, o que aconteceu no meio do caminho eu vou tratar, eu vou cuidar, mas calma que você vai conseguir chegar a Roma. E aí Paulo, cara, só que o navio cai numa ilha. O pessoal tenta fugir dos marinheiros, escapar em botes, e Paulo diz: se alguém sair, a gente vai morrer, é melhor ficar aqui dentro. Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo na contestação, é melhor ficar aqui dentro, porque se alguém sair, a gente vai se perder. E aí o centurião manda cortar. O centurião acredita na palavra de Paulo, corta aqueles botes e todo mundo fica preso lá dentro. Isso é 14 dias. E aí Paulo se incentiva a comer, e dentro do navio existiam 276 pessoas. Então era uma tripulação grande. Presos, centuriões, pessoas que trabalhavam naquele navio, serventes, cozinheiros, enfim. Então olha o volume de pessoas que existiam. E por causa de um homem, por causa da promessa de Paulo, o Senhor guardou aquele navio. Então muitas vezes por causa da promessa na sua vida, o Senhor guarda a sua casa. Amém. Da promessa na sua vida, da promessa na minha vida, o Senhor tem guardado a minha casa. O Senhor me prometeu um dia, me falou, e por conta disso eu preciso confiar. Eu preciso acreditar no propósito. Eu preciso entender que vai acontecer tempestades, lutas, dificuldades, coisas vão querer me parar, mas existe um caminho final ali, existe realmente um destino que Ele prometeu. Existe o início, existe o meio, existe o final. Se o Senhor Ele te promete, Ele te dá todo o caminho, ó, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, muitas vezes você não vai nem encarar. Então Ele te fala: ó, o seguinte, eu tenho isso para a sua vida. Só que Ele não te conta a caminhada. A caminhada a gente vai ver. A caminhada a gente vai aprendendo com Ele. Ele vai realmente, com as mãos poderosas dele, nos cuidando, mas Ele vai guardando. Vai livrando, vai protegendo, vai salvando, certo? Amém. E continuando, os soldados pensam em matar os prisioneiros, o júri impede no caso de Paulo, todos chegam salvos à terra. Chega a ilha de Malta, descobre que a ilha é Malta. Os habitantes ali eram pessoas nativas, não tinha tanto relacionamento com o povo. Só que mesmo assim, eles acolhem Paulo e os outros tripulantes e dão de comer. Dão ali realmente um calor na fogueira, dão roupas para eles, porque o frio é muito intenso. A Bíblia fala que nessa região o frio é muito forte. Então, a maneira que eles estavam, eles não conseguiriam sobreviver naquele frio. E aqueles habitantes acolhem Paulo. Então vamos lá, Paulo entra no navio. Paulo ele sai rumo a Roma. Acontece o que acontece, ele para em Malta. E Deus prepara aquelas pessoas para cuidar de Paulo em Malta. E consequentemente, Deus usaria Paulo para cuidar daquelas pessoas. Então essa viagem missionária de Paulo, ela estende o evangelho. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, como a gente leu, que se Paulo não tivesse ido, não tivesse parado em Malta, o evangelho não tinha nem sido pregado em Malta. Então era propósito do Senhor. O Senhor falou que ele entraria no barco preso. O Senhor falou que ele caminharia ali um tanto. E no meio do caminho acontece isso. Que pode parecer realmente uma tragédia, que pode parecer realmente uma dificuldade, o Senhor usou como propósito. O Senhor usou como propósito para parar naquela ilha, propagar o Evangelho. E uma das pessoas que recebem o apóstolo Paulo é Públio. E o pai de Públio está enfermo. Então o Públio ele vai, ajuda Paulo, e Deus usa Paulo para curar o pai de Públio. Então como é que a gente tem agido nos nossos dias? O que a gente tem, apesar das dificuldades, das lutas, apesar das maltas que Deus nos coloca, o que a gente tem olhado? A gente tem reclamado, a gente tem usado aquilo que o Senhor colocou na minha vida para abençoar outras pessoas. Porque as coisas boas e ruins, eu entendo que é o propósito do Senhor. Se a minha vida está em Jesus, se a minha vida realmente, se eu tenho Deus que controla tudo, eu preciso entender que até as coisas boas e as ruins faz parte do propósito. Amém. Deus vai usar isso para me alcançar pessoas. Deus vai usar essa situação para me curar, para me tratar, para me movimentar, para me despertar, para me cutucar, para me ser no conforto. Então é essa a situação. E aí continuando, Públio ajuda Paulo, recebe Paulo, Paulo ora e põe a mão, o pai de Públio e a autoridade da ilha é curado, muitos enfermos são curados, e aí aquele povo recebe honra e provisão. Eles permanecem naquela ilha por 3 meses, embarcam no navio Alexandrino, passam por Siracusa, Régio e Puteoli, irmãos vão em encontro de Paulo, Paulo agradece e chega a Roma. Ele sai então no navio despedaçado, alguns pulam no mar, outros pegam ali pedaços de madeira, tronco, tudo mais, conseguem chegar na ilha e lá eles são acolhidos. E
Paulo ele passa 3 meses naquela ilha. E aí ele vai pregando para os judeus, uns recebem, outros não recebem, discípulos Isaías 6, e ele declara que a salvação chegou naquela ilha. Ele declara realmente que o Evangelho chegou naquele lugar. E ele pega por 2 anos, ele aluga uma casa ali por 3 anos, prega o reino de Deus, ensina. E é nesse ponto que eu queria chegar com você. Então, Paulo ele entra naquele navio, acontece aquele vento contrário, aquele vento realmente terrível ali, o navio se despedaça e ele chega na ilha de Malta. E é nesse ponto que o Senhor vai falar contigo essa manhã, que mesmo quando sai do nosso controle as coisas, mesmo quando a situação sai da nossa mão, Deus realmente permanece no mesmo lugar. Deus realmente permanece no mesmo ponto, da mesma maneira, da mesma forma. Glória a Deus. Porque Ele não mudou. Então, por mais que você se sinta perdido essa manhã, meu irmão, eu sei que eu estou falando com alguém aqui essa manhã. Por mais que você se sinta perdido, você tem que entender: Deus está no controle. Amém. Se um dia eu escolhi o Senhor, aí eu busquei o Senhor, me entreguei a Ele, entreguei a minha vida a Ele, Ele está no controle. Então, você entender o propósito dele. Mesmo quando o cenário de perda, Deus ainda realiza o seu plano. Então, o plano que Deus tinha na vida de Paulo aconteceu. O plano realmente de tirar ele daquela ilha, daquele ponto do navio, levar até Roma, que era a promessa do Senhor, para que ele ficasse diante de César, para ser julgado. E no meio do caminho acontece a ilha de Malta, Deus ele continua. O plano era esse. Paulo não sabia. Aquele povo daquele navio não sabia, mas o Senhor sabia. O Senhor tinha colocado nele, o Senhor tinha permitido ele passar por aquilo. Não existem situações na nossa vida dessa forma, que o Senhor permite a gente passar. O Senhor realmente ele deixa fazer, deixa acontecer, deixa realmente para nos tratar. Ou tratar a gente, ou tratar a situação, ou tratar a pessoa que está envolvida. E aí, em meio à tempestade, à luta, à dificuldade que Paulo tinha, ele ainda tinha uma promessa. Existia uma palavra de esperança. E eu quero te lembrar também disso. Que por mais difícil que seja a sua luta, por mais difícil que seja a sua vida, existe uma palavra de esperança do Senhor. Amém. Nós temos realmente um manual que nos fala: ó, estou contigo, não tem, não cai, levanta, se coloca de pé, continua. E Paulo ele chega na promessa. Em Atos 23, 11 fala o seguinte: na noite seguinte, o Senhor pondo o seu lado de Paulo disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Existiu uma promessa. Provérbio 16:9: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o nosso coração pode traçar um caminho. O nosso coração pode fazer um roteiro. Ah, eu vou sair daqui, vou para cá, vou para cá, vou para cá. E no meio do caminho acontecem coisas que o Senhor permite. Quantos de nós aqui fez metas no começo do ano? A gente está em fevereiro, mas a gente faz metas. A gente fala: Senhor, eu quero isso, o Senhor me abençoa nisso, o Senhor prospera nisso, Pai me muda nisso. E aí a gente chega no final do ano e a gente vê que de 10 promessas que eu fiz, de 10 planos que eu fiz, nem todos eu consigo alcançar. Faço coisas também que não estavam naquela lista. Cumpro alguns, outros eu vou jogar para o próximo ano, pela permissão do Senhor. E aí ninguém coloca lá coisas ruins. Ninguém fala assim: eu vou escrever meu plano aqui de meta para 2026 e vou ficar doente em abril, vou operar em junho, vou bater o carro em maio. A gente coloca coisas boas, a gente coloca coisas que nos colocam para cima. Ninguém escolhe passar por isso. Ninguém vai lá e decide passar por isso. Ninguém nos seus planos imagina passar por uma coisa ruim, entendendo que a coisa boa e a ruim é propósito do Senhor. Então hoje ninguém casa já pensando em separar. Aconteceu. Ninguém casa pensando em largar a pessoa. Ninguém compra um carro pensando que ele vai quebrar. Ninguém já compra o carro assim: vou comprar hoje, senão que ele vai voltar a ver, porque ele vai quebrar. Então sempre a gente faz os nossos planos pensando em coisas boas. Ninguém escolhe passar por uma luta, por uma doença, por uma dificuldade. Ninguém escolhe quando o filho sai de casa. Ninguém escolhe. Se você perguntar quem quer passar por isso, ninguém vai levantar a mão. Mas são coisas que o Senhor usa para nos montar. São coisas que o Senhor usa para provar a nossa fé. São dificuldades no meio do caminho, como Paulo viveu ali, que chegam. Lutas que acontecem. E quem nós estamos sendo em Malta? Quando a
a gente chega em Malta, a gente está no cenário que fugiu do nosso controle. E aí? Nós, como servos do Senhor, o que a gente faz? Espera, grita, corre, chora. Mas eu quero te lembrar essa manhã que, por mais difícil que seja a sua luta, existe um Deus que está no controle. Existe um Senhor que planejou esse momento para a sua vida. Porque se dependesse de nós não colocaríamos no papel. Ninguém escolhe isso. Ninguém entra no emprego e já pensando em ser mandado embora. Quando você entra no emprego, você faz planos, promessas, fala, meu, quero isso, vou conquistar isso. Você faz um planejamento ali. Só que as coisas nem sempre saem como a gente espera. Só que as coisas nem sempre saem da maneira como a gente quer. Da maneira como a gente colocou no papel, da maneira como a gente colocou ali na ficha. E aí eu preciso entender que Deus está no controle até dessa situação. Amém. Se eu entrei no emprego é porque Deus permitiu. E se eu sair é porque Deus permitiu. Amém. Pode ser algo que eu fiz, pode ser uma falta de responsabilidade minha, mas com a permissão de Deus. E em Malta, na nossa vida, significa isso. Esse tempo que Deus nos desloca um pouco para um lugar para nos tratar. Ele tira a gente do nosso lugar de conforto, do lugar que a gente planejou chegar, para nos tratar. Ele fala, peraí, fica um pouquinho aqui. E Paulo ele fica por 3 meses naquela ilha. E a gente vê que propósito do Senhor. Aí Paulo entende. Paulo fala, meu, peraí, se aconteceu tudo isso, o Senhor tinha uma promessa, o Senhor prometeu que eu chegaria até Roma, você me colocou em Malta, eu preciso parar aqui e fazer o que ele está me pedindo. Então que nessa manhã você entenda isso. Que tudo que você tem passado é propósito do Senhor. Amém. Realmente é aquilo que o Senhor permitiu você passar. Vai te moldar, vai te encorajar, vai te tirar da zona de conforto, para te moldar, para te deixar mais forte, vai realmente criar uma casca em você para não é qualquer coisa que te para, que existe um destino final. Amém? Amém. E aí o plano foge do controle. O plano foge do esperado, e a gente começa a se desesperar, fala, meu, o que vai ser? E a nossa vida tem que ser assim. A gente, quando aceitou Jesus, a gente imaginou que seria de uma forma. E no meio da caminhada acontece coisas. Ninguém decide entrar numa igreja, aconteceu uma coisa sair. Você quer entrar, que dê certo, seja abençoado, que flua, mas acontece. Mas o Senhor permite acontecer coisas. O Senhor permite passar por algumas coisas para nos tratar. E dessa forma Ele está nos tratando. Realmente Ele está ali sendo realmente usado para nos tratar. Isso aconteceu comigo 2018 mais ou menos. Então, enquanto eu recebi essa palavra, eu me lembrei do caso que aconteceu na minha vida, um propósito do Senhor. Eu trabalhava em um determinado setor da empresa, por muito tempo, tinha feito uma faculdade a respeito daquele setor, estava bem, estava tudo certo, conhecia, dominava tudo aquilo, mas de repente não tinha onde crescer mais. E aí um gerente chega, me chama para conversar e fala, ó, seguinte, você vai ter, tem essa área aqui para você ir, que é manutenção, ou tem essa outra área que você ir. O que você escolhe? Seguinte, pensa lá e você tem a resposta. Beleza. Pensei, tá bom, então eu quero ir para manutenção. Ele mas é o seguinte, ó, você não tem engenharia, você não cursa, não tem nenhuma faculdade, não tem como te colocar. Mas eu vou te colocar por uma questão de confiança, tá? Eu vou te colocar lá, eu entendo que você vai entrar na faculdade dele, vai terminar. Mas assim, te dou 6 meses. Se você não tem matricular e me trazer a matrícula, eu vou dispensar. Eu falei, tá bom, né? Amém. Só que eu não tinha me planejado para aquilo. Realmente eu não tinha falado, ó, tal ano, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer, vou seguir uma vida profissional desse sentido. Não tinha me programado para isso. Simplesmente a gente chegou no dia, você quer então isso é pronto? Ele era muito dinâmico, assim, muito rápido. Eu falei, tá bom, o que vai dar, né? E na sequência, eu vou morar sozinho, a minha vai morar para o Nordeste, e as coisas perto, tudo mais, eu falei, tem que fazer, senão morando sozinho, sem emprego é pior ainda, então eu preciso fazer. Deu um jeito lá, Deus abençoou, tenho uma bolsa, e comecei a fazer. Entrei naquela área, não sabia muita coisa, e aí eu fui trabalhando, pegando gosto, aprendendo e tudo mais. Veio a pandemia, passou a pandemia, e eu comecei a pegar gosto. E aí, um outro coordenador falou assim, ó, é o seguinte, você tem que pensar o que você vai planejar aí daqui para frente. Não é que vai ficar mais fácil, mas quando a gente planeja, você tem pelo menos uma linha de direção, né? Você consegue ir para o ponto. E eu fiz,
beleza. Então não, curta isso, amém, eu vou voltar. Eu falei na faculdade, mais coisas estão acontecendo, fui sendo promovido dentro do setor de manutenção, resumindo, depois de 5 anos me formo, o senhor entrega aquele setor na minha mão com 35 pessoas, eu olho para trás e vejo as mãos do Senhor. Onde ele usou naquela situação para me tirar daquela zona de conforto. Realmente para colocar algo objetivo e falar, e aí? Ele usou aquele cara que nem crente era, que talvez nem acreditava ali no Deus, para me dar um puxão de orelha, para me colocar num caminho que nem ele esperava. Aí eu olho para trás e falo, nossa, eu nem pensei. Nossa, eu nem imaginei que um dia eu estaria nesse setor, fazendo essa faculdade. Porque eu achava que era muito difícil para mim, não ia ter como me formar, porque eu achava, no meu ver, era muito difícil de acontecer. Mas o Senhor ele tinha feito uma promessa que me honraria lá dentro. E com isso ele vai, usa essas pessoas, eu caio nesse setor, e aí eu me formo e sou promovido lá dentro. Então na sua vida, o Senhor realmente te coloca em lugares que te forçam a sair. Realmente te coloca em lugares para cumprir o propósito dele na sua vida. Te coloca em situações para ver se você desperta e começa a andar no caminho dele. Começa a andar aí aonde ele te colocou para caminhar. Aonde ele te colocou para seguir. E enquanto eu preparava essa palavra, eu falei nessa situação. Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor me tirou daquele ponto, me colocou no navio, aconteceram várias coisas, me quebrou, mas no meio do caminho eu parei em Malta, o Senhor me tratou e eu consegui chegar no destino que o Senhor tinha me falado. Eu consegui chegar onde o Senhor tinha me prometido, onde o Senhor tinha me falado que eu iria chegar. E aí também escrevendo, eu comecei a lembrar de um outro ponto. Eu e a Joyce abrimos um outro ministério, por alguns motivos a gente saiu de lá, e a gente estava sem caminho, orando e tudo mais. Falei, quem a gente vai seguir? A gente na nossa cabeça já seguiria para um outro ministério X. Senhor, eu quero ficar ali, é para lá que eu vou. E é isso, na minha cabeça já ia dar tudo certo. Mas o Senhor pensava que tinha um plano diferente. O Senhor realmente ele move as coisas diferentes. E a igreja não tinha ainda, era célula, o pessoal nos convida para ir, a gente vai, sem intenção nenhuma, só vai. Aí começa a conversar, gosta do ambiente, fala, nossa, acho que é esse aqui para mim. Quando a gente conversa com o Senhor lá, e pelo menos eu nunca tinha participado de uma igreja que estava iniciando. Eu sempre entrei no ministério que estava pronto, já tinha uma história, já tinha legado. No Joyce eu não sei, já participou. Já. Então eu não tinha participado, eu tinha esse receio, falei, mas está começando agora, não tem uma estrutura, como é que vai ser? Mas o Senhor sabia. O Senhor sabia quanto ele me mudaria, eu estaria aqui essa noite, essa manhã. O Senhor sabia o que ia acontecer com ele. Então naquele momento, eu escrevi essa palavra e falei, nossa, realmente, é coisa que eu não planejei que ia acontecer. É coisa que eu não coloquei no papel lá, vou fazer tal coisa. Mas simplesmente chegou e eu entendi que era o propósito do Senhor naquele momento. Realmente era o propósito do Senhor eu passar por aquilo. Eu entrar naquilo, eu participar daquilo. Podia ser por um tempo, podia ser por alguns meses, podia ser por horas, mas o Senhor permitiu. Então nessa mesma você entender que o lugar que você está hoje é propósito do Senhor. Amém. Paulo entendeu que ele precisava pregar o Evangelho em Malta, divulgar o Evangelho em Malta, porque aquele povo precisava receber. O Senhor ele tinha um plano, ele tinha um projeto para aquele povo. E ele usou o quê? Paulo. Ele quebra na vida, destroça na vida. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele tira os recursos. Ele nos quebra para ver se a gente chega. Muitas vezes ele nos quebra para ver se a gente para. Ele nos quebra muitas vezes para ver se a gente cessa. Porque se de repente Paulo estivesse no comando, Paulo não iria parar em Malta. Paulo seguiria a viagem. O Senhor falou certo. O Senhor falou Roma, então eu vou seguir até Roma. Só que no coração do Senhor tinha Malta. E quantos de nós é assim? Eles criam um plano, um trajeto, uma rota, e tudo aquilo que foge daquilo você fala, tudo aquilo que foge ali do contexto, você fala, e aí? E agora? Não foi isso que eu planejei. Não foi dessa maneira que eu queria que chegasse. Não era assim que eu pensei que estaria em 2026. Senhor, eu fiz planos lá em janeiro, quando na era do ano. Passou um mês, passou 2. Só que assim, os planos que eu fiz, está sendo tudo com controle. Os planos que eu fiz, mudou muitas coisas. Uma foi melhor, outra foi pior. E a gente fica questionando Deus. Então, nessa manhã você vai entender isso. Que o lugar que você está hoje é propósito do Senhor. Realmente Deus te deixou assim por permissão dele. E a gente aprende algumas lições com essa palavra.
Primeira, quando a voz de Deus é ignorada. Então Paulo ele alerta com o período da viagem. Paulo ele fala, ó, acho que vai dar ruim. Ó, é o seguinte, tem uma promessa do Senhor aqui, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. E o capitão ali, o comandante do navio, ele desespera daquela hora. Ele realmente ignora Paulo, ele ignora ali Paulo, realmente ele não vai pela promessa de Paulo, vamos seguir, vamos ver o que vai dar. Porque ele tinha experiência, ele entendia de navegação, ele entendia realmente o que era esse mar. Ele sabia a capacidade do navio, potência e tudo mais. Ele sabia que naquele ponto ele dominava. Só que o Senhor movimentou aquela situação. O Senhor movimentou o mar, o Senhor mandou o vento, o Senhor movimentou tudo aquilo. E Paulo tinha verdade. Então a gente entende que a nossa experiência de vida, tem hora que conta, mas tem hora que a palavra do Senhor, ela toma conta. Realmente, você sempre tem que acreditar naquilo que o Senhor te falou. Porque se olhando nos seus olhos, a lógica não bate. Você fala assim, peraí, a conta não está batendo. Falou 100, estou com 50, peraí, não está batendo a conta. Então a gente tem que entender que a direção do Senhor é muito mais importante que a minha experiência de vida. Ah, Senhor, mas eu já fiz dessa forma, mas o Senhor está te mandando fazer? Faz de novo. Como o pastor pegou um tempo atrás aqui, Pedro lançou a rede, não pegou nada, mas não pegou uma palavra do Senhor, por uma direção do Senhor, falou, pela tua palavra eu lançarei, pela tua palavra eu jogarei de novo aquela rede, e o Senhor abençoou. Então o que a gente tem que entender é que a nossa vida é baseada numa palavra, numa direção, num Deus que cuida, num Deus que está no controle, porque Ele sabe o que é. A gente está vivendo hoje, mas o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã, o Senhor sabe o que vai ser amanhã. O Senhor já disse que Paulo entrou no navio, saberia o que ia acontecer e chegaria até Roma. E aí, quando a gente ignora esses conselhos de Deus, a gente pode sofrer, como eles sofreram naqueles homens. Quando a gente ignora uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor, o que o Senhor me falou, a gente acaba sofrendo. E aquele povo sofreu. Realmente aqueles homens ficaram com medo. Desesperaram ali porque o navio estava se acabando. Porque a tempestade chega. Por mais que a gente esteja no centro da vontade do Senhor, a tempestade elas podem chegar. A gente não está livre disso, a tempestade ela pode chegar na nossa casa. Uma alta pode nos alcançar. Porque essa é a vida comum, essa é a vida ordinária que o Senhor nos propõe a fazer. Dificuldades, lutas, desânimos, falta de alegria, pode acontecer. Mas nós temos uma direção do Senhor, nós temos uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, que nessa manhã você tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém. Tem um Deus que te direciona através da palavra dele. Você tem realmente uma direção assim, algo a fazer. Por mais que lutas e dificuldades vão chegar. Ponto 2. A tempestade que foge do controle. Então aquele vento vem e fugiu até do controle de Paulo. Até de quem realmente tinha uma fé fortalecida, que cria num Deus realmente poderoso, mas chegou. A tempestade ela chega. A tempestade ela vem e tira todas as coisas do lugar. Movimenta as coisas do lugar. Movimenta o nosso coração, a nossa mente, movimenta o nosso ser. Então a tempestade ela chega. E quem nós estamos sendo no dia da tempestade? Estou crendo na promessa que o Senhor me fez que eu chegaria a Roma? Estou crendo naquilo que o Senhor colocou na minha vida? Apesar das dificuldades, apesar dos sim e dos nãos, apesar de toda a luta que está acontecendo, estou crendo no Senhor? Eu estou lembrando daquilo que Ele me prometeu? E aí Paulo, dentro do navio, ele tem uma esperança, ele se levanta com uma esperança para aquele povo, porque o medo deixou aquele povo cego. Eles ficaram 14 dias na deriva, 14 dias sem saber o que está acontecendo. O barco sendo jogado para um lado, o navio sendo jogado para o outro, e não sabia o que estava acontecendo. Mas Paulo continuava crendo. Terceiro ponto, a esperança no meio do caos. E aí Paulo se levanta com uma palavra, ó, gente, fica tranquilo, porque um anjo apareceu para mim e falou, ó, ninguém vai se perder. Então se a gente continuar unido, se a gente continuar realmente dentro da onde o Senhor nos colocou, nada vai acontecer. Realmente se a gente permanecer no lugar, no centro da vontade do Senhor, Ele nos colocou, Ele vai nos livrar. Se todo mundo permanecer e ninguém pular fora do barco, essas 236 pessoas vai chegar até Roma. Vai chegar até o caminho final. Vai chegar até o destino final. E é isso. E nós devemos carregar essa missão. Nós devemos ser as pessoas que geram esperança. Nós devemos ser as pessoas que, pela palavra do Senhor, trazem as boas novas. Fala, calma, gente, Deus está no controle. Calma, vai dar certo. Calma, não é o fim ainda. Então nós temos que ter essa palavra de esperança, como Paulo teve, porque nós temos uma promessa.
4. Atitudes de fé em meio à crise. Então Paulo ele ora e encoraja aqueles homens e dá o exemplo, agradecer a Deus. Então Paulo ele para todo mundo e fala, vamos comer, porque agora os 14 dias a gente vai chegar até Roma. Então vamos comer. Não é para ninguém se desesperar, não é para ninguém perder a esperança, porque eu tenho uma promessa. O Senhor me falou que se eu me colocasse nesse barco, nesse navio, eu chegaria até Roma. Eu chegaria até o destino final. E é isso que acontece. 5. O naufrágio que não destrói o propósito. Então aquela luta, aquela dificuldade, aquele turbilhão, aquela tempestade acontece e eles continuam. O barco ele se quebra, o navio se quebra, os destroços ficam, mas eles chegam a Malta. Só que o propósito do Senhor continua. Então coloque isso no seu coração essa manhã. O propósito do Senhor na minha vida é muito maior do que eu estou passando hoje. O propósito do Senhor na minha vida é muito maior do que eu estou vivendo hoje. Fala, Senhor, eu não estou vendo as tuas mãos, mas eu creio no propósito do Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui essa manhã, dia 22 de fevereiro de 2026, para ouvir essa palavra, o propósito do Senhor é maior. O propósito do Senhor na minha vida é muito maior que isso. Eu vou passar por essa ira, eu vou passar por essa luta, eu vou passar por essa dificuldade, eu vou chegar onde o Senhor falou que eu ia chegar. Eu vou alcançar aquilo que o Senhor falou que ia colocar nas minhas mãos. O Senhor vai prover o recurso para mim fazer determinada coisa. O Senhor vai prover o recurso para mim chegar a determinado lugar, porque o Senhor me prometeu. E apesar das tempestades, das lutas, das dificuldades, eu vou alcançar aquele lugar, eu vou chegar naquele lugar. 6. Malta, o lugar inesperado do milagre. Então, o público não esperava que encontraria Paulo não curaria naquela ilha. Paulo não imaginou que Deus usaria para curar o pai de povo. Que é o lugar inesperado. Que é o lugar que nós chegamos sem planejamento lá, sem falar, eu quero chegar em determinado lugar. E aí entender a vontade de Deus. Entender que eu posso ser usado em todos os lugares que Deus me permite entender. Se Deus me colocou nessa situação, existe um propósito para isso. Existe realmente um porquê, um para quê. De repente, se Deus te colocou numa situação de serviço, existe um propósito. Existe realmente uma direção do Senhor ali. E Deus ele sempre levanta um puro para nos ajudar. Deus sempre levanta uma pessoa para nos estender a mão, para nos dar um ombro. Então, quando a gente chega na ilha de Malta, quando a gente chega naquele lugar que a gente não esperava, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar uma pessoa para nos ancorar, para nos dar força, para pegar nos nossos ombros e seguir. E da mesma forma, Deus sempre vai levantar um Paulo para curar o pai de povo. Deus sempre vai levantar alguém para a situação. Porque já não controle. Porque nada fugiu das mãos dele. Porque por mais que pareça para mim que não tem jeito, não tem situação, realmente não tem solução naquela situação, Deus está lá. Deus ele continua no mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma humanidade, com o mesmo amor, com a mesma fidelidade. Deus ele permanece no mesmo lugar das nossas vidas. E aí, 7. Chegando a Roma, o propósito se cumpre. Então Paulo ele chega a Roma e ele entende. O Senhor colocou no navio. Deus quebrou o navio. Ninguém se perdeu. A promessa que Deus tinha feito está se cumprindo. Eu paro em Malta. Cumpro o que eu tenho para cumprir em Malta. Faço o que eu tenho para fazer em Malta. E chega até Roma. Aí em Roma ele vai diante de César. E ele fala: minha vida é do Senhor. Ele entende que ele entrar no navio, ele precisa de mim, ele precisa de quebrar. Eles vão desesperar. Pessoas querem fugir. Fazia parte do propósito de Deus na vida dele. Ele chegaria a Roma. Ele chegaria ao lugar que Deus prometeu que ele vai chegar. Então que nessa manhã você entenda isso. Por mais difícil, por mais tenso que seja a sua vida, você fala: Senhor, tem um propósito na minha vida e eu vou chegar onde o Senhor me prometeu. Amém. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso acreditar que é uma fase. Eu preciso acreditar que o Senhor permitiu essa tempestade para me tratar. Eu preciso acreditar que o Senhor permitiu toda a situação. Toda a situação para me tratar. 8. Cadeias não prendem a palavra de Deus. E aí Paulo chega em Roma, propaga ali a palavra em Malta, Malta se expande, alguns se convertem, o propósito do Senhor se cumpre. E aí a gente vê que a palavra do Senhor não pode ser entendida. Qualquer luta. A gente entende quando o Senhor quer fazer, Ele dá um jeito, Ele levanta pessoas,
Ele muda situações, Ele muda cenários, Ele muda o nosso coração, Ele nos para, Ele quebra navios. Quando o Senhor quer cumprir o propósito dele na sua vida, o Senhor faz. Realmente Ele é um Deus que é soberano, a vontade dele é soberana. Em Romanos 8, versículo 28, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo que acontece na minha vida coopera. Tudo que acontece na minha vida coopera para o propósito do Senhor. E o Paulo entendeu isso. O que ele passou em Atos 27, 28, ele entendeu que era o propósito do Senhor, que cooperava para aquilo se cumprir, cooperava para aquilo acontecer, cooperava para todas as coisas acontecerem. E aí, pegando esse versículo e aí, abrindo ele um pouco, sabemos, não é a nossa posição, a gente sabe, a gente tem certeza, é a convicção da fidelidade de Deus. A gente sabe. Senhor, eu sei que o seu propósito é muito maior. Senhor, eu sei que a tua vontade é soberana. Senhor, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor está no controle. Então, que nessa manhã você sai dessa forma. Tudo coopera para o bem. Amém. Que você saia sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. É a convicção, é a força da mente no coração, sabendo que pode acontecer o que for, eu sei que o Senhor está comigo. Pode acontecer o que for, eu sei que o Senhor não vai me deixar. Porque é uma promessa dele. Ele subiria ao Pai, deixaria o Consolador. Ele prometeu isso. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor deixaria o Consolador. O Senhor deixaria alguém para nos auxiliar, o Espírito Santo para nos animar, para nos colocar de pé. Nesse versículo fala: todas as coisas cooperam. Não diz que tudo é bom e nem que tudo vai ser mal. Fala todas as coisas, tudo ao meu redor, toda a situação, tudo que acontece, tudo que chega na minha mão, tudo que aquilo por algum motivo também eu coloquei a mão e entrei, tudo coopera para o meu bem. Daqueles que amam a Deus. Quem que ama o Senhor? Então esse versículo é para mim e para você. Ele termina o versículo falando: daqueles que amam a Deus, daqueles que escolheram o Senhor, daqueles que um dia levantaram as suas mãos e falaram: Senhor, minha vida é tua, Senhor, meu coração é teu, meu caminho é teu, Senhor, minha vida está dessa maneira, mas eu confio que o Senhor vai ajustar todas as coisas. Senhor, eu confio que Malta vai passar e eu vou chegar onde eu deveria chegar. Senhor, eu confio que essa luta, essa dificuldade vai passar, esse vento contrário é só uma fase e eu vou chegar onde o Senhor me prometeu. Então nós somos essa pessoa. Esse versículo é para mim e é para você. E o apóstolo Paulo escreve mais adiante, Romanos 8, 28. Ele declara: todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Deus sempre coloca uma malta em nossos caminhos. Então nessa manhã você sai sem improviso. Deus sempre coloca uma malta, seja para um propósito, seja para me tratar, seja para me parar, seja para me consolar, seja para me ajudar alguém, ou seja para eu ser ajudado. Deus sempre prepara uma malta. Deus sempre prepara uma situação onde ou você é usado para alguém, ou alguém vai ser usado para mim. Onde ou vou me permitir o Senhor fazer na vida de alguém, ou vou me permitir ser cuidado por alguém, o Senhor vai fazer. Deus sempre vai colocar uma malta. E eu preciso entender também que o controle da mão deles. Realmente o Senhor tem o controle da mão dele e faz com o poder dele. Nós, como servos, não vale a pena questionar. Então, nós não temos esse papel de questionar, nós temos que entender. Falar: Senhor, não é por quê? Para que o Senhor está me colocando nisso? Para que essa situação? Para que o Senhor permitiu eu passar por isso? É para me fortalecer? Para me deixar mais crente? Para me orar mais? Para quem o Senhor permitiu? Qual que é a didática do Senhor nessa situação? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Então eu queria te convidar essa manhã a se colocar de pé, a gente vai cantar o louvor. Feche seus olhos, eu queria te convidar a pensar aquilo que você tem passado, a situação que você tem vivido, e a falar com o Senhor. Falar: Senhor, ó, minha situação é essa. Pai, minha situação é essa. Senhor, as minhas mãos alcançaram até aqui.
Até aqui eu fiz, até aqui conforme o Senhor permitiu. Eu trabalhei, eu fiz, eu cooperei, mas agora é com o Senhor. Então feche seus olhos, a gente vai cantar um louvor aqui e fale com o Senhor nesse momento.